Bom dia a todos. Gostaria aqui, inicialmente, de agradecer esse gentil e honroso convite que me foi feito pelo IASP. Cumprimentar todos os advogados e advogadas presentes. Tantos nomes tão ilustres aqui que ficaria indelicado da minha parte nominá-los todos, com risco de deixar um nome fora, mas cumprimentar a todos, então, na pessoa do Dr. Renato. Muito obrigado. Também tive ciência já antes de entrar no recinto da presença de magistrados, pessoas de outras profissões jurídicas. Também vou tomar a liberdade de cumprimentá-los todos na pessoa do presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Dr. Carlos Thompson Flores. É um momento oportuno para o debate. Eu havia sido convidado para esse evento antes, né, do lançamento desse projeto, mas, por uma feliz coincidência, acabou havendo essa oportunidade de trazer aqui e fazer uma rápida apresentação. Não vou poder fazer uma apresentação exaustiva. Ontem eu estive na Câmara dos Deputados e apresentei, levou mais ou menos 1h30, né? E até quero pedir que sirvam o almoço durante a apresentação, porque é tão importante a palestra como o almoço, e a avaliação do projeto pode ficar prejudicada se a minha palestra prejudicar o almoço dos advogados e advogadas. Não quero ser culpado desse crime. Pois bem, eu aceitei esse convite para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Já disse publicamente, não foi uma decisão tão simples. Afinal de contas, são 22 anos de magistratura que são abandonados em uma profissão que eu gostava muito de exercer. É um peso deixar isso para trás. Mas vi uma oportunidade de ir a Brasília e tentar fazer algo mais. Houve uma mudança. Eu estive esses tempos em um evento, Fórum Econômico Mundial em Davos, e embora o fórum fosse mais um business do que propriamente um evento jurídico, mas existe uma questão relacionada também crime, ambiente de negócios, e é o que eu falei, que eu sinceramente acredito, talvez poucos países tenham feito mais do que o Brasil nos últimos 5 anos em relação à corrupção. Não se pode mais dizer verdadeiramente que a impunidade da grande corrupção é a regra no Brasil. Ainda há muito a ser feito, isso é verdadeiro, mas o que nós vivenciamos nos últimos anos revela que houve uma mudança de padrão nesses casos de grande corrupção. Pessoas poderosas, outrora tidas como blindadas ou quase inimputáveis em matéria criminal, responderam perante as Cortes de Justiça, várias delas foram punidas, observando o devido processo. Houve uma mudança. E, de certa maneira, as últimas eleições também refletiram esse quadro, com o senhor presidente Bolsonaro, o candidato que utilizou um discurso mais incisivo, contrariamente à corrupção e à criminalidade em geral. Tendo havido esse convite, e apesar dessa mudança, da impunidade da grande corrupção, acabei aceitando por entender que os processos judiciais são importantes. A impunidade, ela alimenta o ciclo do crime, mas, por outro lado, não é suficiente. Os processos judiciais não são suficientes para resolver o problema. Precisam haver reformas mais gerais, não só contra a corrupção, mas também crime organizado e o crime violento. Minha carreira nos últimos anos mais vinculada à questão da corrupção, mas é evidente que existe uma preocupação da sociedade geral em relação a esses outros dois problemas do crime organizado e do crime violento. O crime violento nós podemos citar como exemplo o recorde negativo histórico brasileiro de mais de 60 mil homicídios verificados no ano de 2016, que é quase um quadro de guerra civil, embora uma guerra civil com caráter peculiar.
Sobre o crime organizado, nossas organizações criminosas, nossas é uma palavra terrível, né? Vamos mudar. As organizações criminosas brasileiras estão ficando cada vez mais poderosas. Embora o fato não seja inédito, os fatos que vêm ocorrendo no Ceará desde o início de janeiro, hoje debelados, mas os fatos que foram verificados no Ceará no início de janeiro devem servir como um momento de clareza para todos os brasileiros. Se o Estado brasileiro não reagir de uma maneira incisiva contra essas organizações, elas ficarão cada vez mais poderosas e cada vez mais audazes. Aquilo que foi verificado no Ceará, não que seja inédito, já aconteceu em outros cenários, não me parece nenhuma atividade muito própria de organização criminosa. Revela, assim, uma audácia, uma tentativa de intimidação do Estado, para que o Estado recue em políticas dirigidas a esses criminosos. Pois bem, uma das ideias iniciais do Ministério, e existem várias outras, existem planos, outros projetos, não só de lei, mas muito de medidas executivas, mas uma ideia inicial foi apresentar um projeto que tratasse desses três problemas em conjunto: corrupção, crime organizado e crime violento. Nós entendemos que eles estão relacionados. O crime organizado é, em boa parte, responsável por essa elevada taxa de homicídios. São disputas de mercado de drogas, são usuários que não têm condições de saldar suas dívidas e elas são cobradas por sangue, com sangue, por essas organizações criminosas. Da mesma forma, essas organizações criminosas também funcionam como um fator de corrupção ao buscarem impunidade através de crimes contra a administração pública. Do outro lado, a corrupção afeta os recursos públicos, que já não são tão grandes, mas afetam os recursos públicos, diminuindo a capacidade do Estado em adotar políticas públicas eficientes contra o crime violento e contra o crime organizado. Daí a ideia de apresentar um único pacote. Esse é o pacote que eu pretendo mostrar rapidamente, algumas das medidas gerais. Não desconheço que existe muito mais a ser proposto e que pode ser feito. Mas esse projeto inicial visa adotar medidas muito simples, fáceis de serem explicadas, como os senhores e senhoras virão, sem prejuízo de que outras iniciativas relevantes sejam adotadas. Especialmente, carece ele de medidas melhores para prevenir incentivos e oportunidades à prática da corrupção. Atuar antes do fato. Existem projetos muito interessantes, já conhecido aqui por muitos, o projeto do professor Modesto Carvalhosa sobre os seguros ou performance bonds na área da construção industrial, construção civil. E esses projetos, esses planos, não estão descartados, mas eles levam mais tempo para serem preparados, elaborados e estudados. Essas medidas aqui, então, não significam que a nossa ação se limita a elas. Também vamos dizer que muito não depende de lei, muito depende de medidas executivas. A situação dos nossos presídios, e muito, demanda maiores investimentos e investimentos mais eficientes. Fizemos lá um levantamento no Ministério, que a União Federal transferiu via FUNPEN, nos últimos 2 anos, cerca de 2 bilhões de reais aos estados e Distrito Federal para reformas e construção de presídios. Isso desde 2016. Final de 2018, 27% havia sido executado. Ou seja, os recursos podem ser maiores? Sim, mas há também uma baixa eficiência desses investimentos, um problema que tem que ser enfrentado e muitas vezes aí não se depende propriamente de lei, mas sim de uma reorganização burocrática. Enfim, passou também presente na elaboração desse projeto que não se pode
não pode haver um endurecimento geral do sistema. O sistema carcerário não comporta. Mas que é necessário, sim, um endurecimento em relação à criminalidade mais grave. Nós sabemos que os nossos presídios estão superlotados, nós sabemos que isso é um problema, certo? Então, esse endurecimento tem que ser um endurecimento seletivo. Não adotamos, salvo num dispositivo, incremento de penas. O que nós entendemos é que as penas, não adianta nós elevarmos simplesmente a previsão abstrata sem trabalhar com a questão do regime. O que importa, de fato, é o tempo efetivo de prisão e, para tanto, é mais eficiente do que elevar o tempo abstrato, trabalhar com modulação do regime de cumprimento de pena. Quanto tempo o criminoso fica efetivamente preso. Eu sei que isso tem um custo, é inegável, mas também tem um custo o criminoso solto antes do devido tempo. Uma pergunta que nós muitas vezes devemos fazer é: quanto custa um membro do crime organizado preso? Custa caro. E quanto custa um membro do crime organizado solto? Provavelmente custa mais caro. Bem, vamos mostrar aqui rapidamente. A ideia também, só para antes de entrar, é importante apresentar um projeto, na minha opinião, embora eu seja suspeito para falar, sólido, consistente, contra esses crimes mais graves, e especialmente em relação à corrupção, porque, apesar de todos os escândalos de corrupção que nós tivemos nos últimos anos, a ação de enfrentamento desse problema ficou limitado basicamente à polícia, Ministério Público e à Justiça. Não houve ações, senão muito tímidas, com todo o respeito, dos governos anteriores em relação a esse problema. Como se o governo não tivesse nada a ver, como se o governo pudesse simplesmente fechar os olhos e agir como se fosse um avestruz. Ao contrário, o governo é o principal responsável. O governo tem que liderar esse processo juntamente com o Congresso, com a sociedade civil. É ele que tem que dar o exemplo, é ele que tem que ter iniciativa. Se nós reclamamos da judicialização da política, é porque a política vem se omitindo em vários aspectos sobre temas fundamentais. Daí a importância inaugural desse governo do presidente Bolsonaro, em que se apresentem medidas sólidas contra esses três problemas, em especial a corrupção. Bem, o projeto deve ser apresentado nos próximos dias, na próxima semana ou na outra, no máximo, ao Congresso Nacional. Estamos esperando o restabelecimento do senhor presidente Bolsonaro para que isso possa ser feito. E, deixa eu ver se eu consigo manejar isso aqui. Opa! Esse não é exatamente o projeto, como vai ser apresentado, nós separamos em temas para facilitar a exposição. O artigo inicial diz ao que ele veio. Esta lei estabelece medidas contra a corrupção, crime organizado e crimes praticados com grave violência à pessoa. Todos esses dispositivos dizem respeito à execução provisória da condenação criminal. Sei que esse é um tema controvertido, mas o Supremo Tribunal Federal decidiu por 4 vezes, desde 2016, que a execução da condenação criminal a partir da segunda instância não era inconsistente com o princípio da presunção de inocência. Não acredito, posso estar errado, humildemente posso estar errado, mas não acredito que o Supremo vai mudar de posicionamento. Mas é importante que a lei traga isso com maior clareza, certo? Na minha opinião, presunção de inocência tem a ver com a prova. A prova tem que ser categórica para a condenação criminal. Não está relacionada necessariamente à questão dos recursos. Embora talvez a redação da Constituição sugira a interpretação em se aguardar o trânsito em julgado, tudo é passível de interpretação. Não precisamos interpretar dispositivos constitucionais ou legais literalmente.
E a exigência do trânsito em julgado tem sido fatal para a eficiência do nosso sistema judicial contra a criminalidade mais grave, além de ter gerado efeitos, vamos dizer, na prática, de seletividade criminal perversa, no sentido de que os criminosos mais poderosos são aqueles que conseguem escapar da ação da justiça porque conseguem manipular o sistema. Não fere a presunção de inocência, a ilustrar o fato de que dois países que se inserem na tradição da própria origem da presunção de inocência, que é os Estados Unidos e a França, nesses países, a execução normalmente inicia ou após a primeira instância ou após a segunda instância. É uma muito peculiaridade essa iniciar o processo, iniciar a execução somente após o último julgamento. E mesmo nos países que adotam esse sistema, certamente eles não têm tribunais superiores tão atolados de processos como os nossos. Bem, o que nós colocamos ao proferir acordo condenatório, o tribunal determinar a execução, e nós colocamos válvulas de escape. O tribunal poderá excepcionalmente deixar de autorizar a execução provisória se houver uma questão constitucional ou legal relevante, cuja resolução por tribunal superior possa plausivamente levar à revisão da condenação. Recurso extraordinário e recurso especial não tem efeito suspensivo, mas excepcionalmente poderão o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal de Justiça atribuir efeito suspensivo a recurso especial quando verificado cumulativamente que o recurso não tem propósito meramente potentatório, levanta uma questão de direito federal constitucional relevante, com repercussão geral e que pode resultar em absolvição, etc, etc, etc. O modelo aqui é da legislação federal norte-americana. A execução começa em primeiro grau, mas a previsão da possibilidade do acusado, condenado, permanecer em liberdade em recursos que atendam requisitos similares. Evidentemente, aqui é uma adaptação. A ideia é ter uma exceção, porque, afinal de contas, pode haver um acordo condenatório e o tribunal ou o tribunal superior perceber que existe uma questão que pode levar à revisão do julgamento relevante e que se recomende, portanto, cautela. Todas as alterações desse tópico dizem dar respeito a adaptações da legislação penal e processual penal e da lei de execução para tornar realidade a execução provisória a partir da condenação em segunda instância. Aí são detalhes, seria oportuno que passássemos todos eles em detalhes, mas o tempo não permite, então é apenas um retrato geral. Esse projeto já está disponível no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Medidas para aumentar a efetividade do Tribunal do Júri. Bem, é necessário retirar homicidas e feminicidas de circulação. Por mais que a corrupção seja grave, por mais que organizações criminosas sejam perigosas, ainda é o homicídio e o feminicídio o crime mais grave, privar alguém da sua vida. O sistema tem que ser mais efetivo. Por vezes, um acusado de homicídio responde preso preventivamente, por outras vezes não. E, às vezes, se chega naquela situação paradoxal, que se realiza um julgamento pelo tribunal do júri, com toda aquela solenidade própria desse tribunal do júri. Nós colocamos a nossa confiança nos jurados, pessoas escolhidas no meio do povo para realizar esse julgamento. Nós temos na nossa Constituição o princípio da soberania dos vereditos, e na prática nós negamos qualquer efetividade aos julgamentos desse tribunal. Se duvidar, o condenado por um homicídio qualificado sai pela porta da frente e vai embora para casa em um ônibus partilhado com os familiares da vítima ou com os próprios jurados. O sistema tem que ser mais efetivo. Primeiro, a mudança é para os recursos contra a decisão de pronúncia não terem efeito suspensivo e não obstarem o julgamento. É inaceitável que isso é muito comum e certamente todos os senhores e senhoras devem conhecer casos específicos
que um julgamento do Tribunal do Júri leve mais de 10 anos para ser realizado. Simplesmente, o sistema não está funcionando e o sistema não está aí para servir juízes, advogados, advogadas, promotores ou mesmo o ministro da Justiça. Está para servir o cidadão e nós temos que reconhecer a falência desse nosso modelo, que não permite um julgamento de homicídio ocorra em prazo mais razoável. Nós estamos prevendo também que o veredito do Tribunal do Júri, a condenação do Tribunal do Júri, seja imediatamente executada. Há 2 precedentes da primeira turma do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, um deles relatado pelo ministro Dias Toffoli, de que por conta da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, a execução pode ser imediata, independentemente dos recursos. Então, a previsão do 492 é essa execução imediata, com possibilidade excepcional de efeito suspensivo. Então, o presidente do Tribunal do Júri poderá excepcionalmente deixar de autorizar a execução se houver uma questão substancial cuja resolução pelo Tribunal de Apelação possa plausivelmente levar à revisão da condenação. O Tribunal de Apelação pode atribuir efeito suspensivo quando verificado cumulativamente não tem propósito probatório, levanta uma questão substancial, etc, etc. Os embargos infringentes, aqui também é uma limitação. Nós entendemos que ele tem sido utilizado com muita frequência para discussão de dosimetria de penas. E assim, falando francamente, os critérios de dosimetria de pena do Código Penal não são objetivos, permitindo uma larga discricionariedade. Se nós juntarmos 3 juízes, 3 embargadores, 5 desembargadores em uma Câmara ou turma, provavelmente nós temos, se cada um tiver liberdade de fixar a pena que entender adequada, nós temos 3 penas diferentes ou 5 penas diferentes. Então, aqui nós estamos limitando embargos infringentes a quando houver julgamento vencido por absolvição, que é o caso realmente relevante. Medidas relacionadas à legítima defesa. Isso tem trazido alguma polêmica, né? Mas assim, primeiro, sobre o artigo 25. O artigo 25 trata sobre a legítima defesa e nós apenas fizemos o quê? Extraímos da legítima defesa situações que são caracterizadoras do seu emprego. Tá? Então vejam, depois nós voltamos no 23, observados os requisitos do CAPT, ou seja, as exigências da legítima defesa, considera-se em legítima defesa o agente policial ou de segurança pública, que em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado, previne injusta e iminente agressão a direito seu ou de outrem. O agente policial de segurança pública que previne agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Particularmente, penso que é redundante as 2 situações. Mas havia uma reclamação das forças de segurança de que eles se sentem expostos a processos em situações dessa espécie. Mas não se está dando um passo a mais, em qualquer sentido, em afrouxar os requisitos da legítima defesa. O outro dispositivo, o artigo 23, trata lá das excludentes de ilicitude. O que estabelece o parágrafo único, que nós estamos renumerando por parágrafo 1º? O agente, em qualquer das hipóteses, responde pelo excesso doloso ou culposo. Ou seja, caracterizada a excludente de ilicitude, por exemplo, legítima defesa, o agente responde pelo excesso, como já está na lei. Agora, um exemplo ilustrativo da mudança. Houve um episódio anos atrás envolvendo um fã que tinha uma obsessão em relação àquela atriz, Ana Hickman, não é? E essa pessoa invadiu o camarim dessa atriz, ou o quarto de hotel, o irmão dela reagiu e acabou disparando várias vezes com arma de fogo contra o agressor. Ele foi processado. O juiz o absolveu, entendendo que ele agiu de legítima defesa e não houve excesso.
Realisticamente, na minha avaliação, com todo respeito, o juiz fez certo, mas havia excesso. Mas era um excesso excusável. Afinal de contas, as pessoas não são exatamente robôs que reagem mecanicamente a agressões de terceiros. Essa foi uma solicitação vindo de corporações policiais e me parece também uma mudança bastante razoável. Há alguma crítica? O que significa medo, surpresa ou violenta emoção? Bem, são conceitos jurídicos a serem interpretados e avaliados pelo juiz segundo as circunstâncias. Violenta emoção, inclusive, já consta no tipo penal do homicídio privilegiado. E nunca ninguém disse que é inconstitucional a utilização da expressão. Não existe, de maneira nenhuma, com essas proposições, uma licença para matar ou um afrouxamento da legítima defesa. O que existe é um aclaramento de situações que já ocorrem na prática. A maior inovação é do parágrafo 2º, mas, a meu ver, se trata de uma inovação razoável e, na prática, os juízes acabam resolvendo isso ao não reconhecerem situações de excesso que, de fato, existem. Bem, aqui são medidas para endurecer o cumprimento de pena. Da mesma maneira, o endurecimento é seletivo. Então, o que nós estabelecemos, reforma do Código Penal, artigo 33, que trata de regime fechado, semiaberto e aberto. No caso de condenado reincidente, ou havendo elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, o regime inicial da pena será o fechado, independentemente do montante, salvo se insignificantes as infrações penais pretéritas ou de reduzido potencial ofensivo. No caso de condenados pelos crimes de peculato, corrupção passiva e corrupção ativa, o regime inicial da pena será o fechado, salvo de se pequeno valor a coisa apropriada ou a vantagem indevida, ou se as circunstâncias previstas no artigo 59 lhe forem todas favoráveis. No caso de condenados pelo crime do artigo 157, na forma do 2º-A e do 3º, o regime inicial da pena será o fechado, salvo se as circunstâncias previstas no artigo 59 lhe forem todas favoráveis. Isso aqui é roubo com arma de fogo. Tá? A ideia é impor regime fechado para essas figuras criminais mais graves. Não é? Criminoso profissional, seja qual for o crime, crimes mais graves contra a administração pública e o roubo com arma de fogo. Porque, na dosimetria das penas, às vezes essas penas ficam abaixo de 8 anos e, portanto, não se impõe um regime fechado. É oportuno que o regime inicie fechado para esses crimes. Em todos os dispositivos, os senhores e senhoras devem ter reparado, há uma válvula de escape. Então, criminoso profissional, não se quer com isso impor regime fechado para quem para quem furta 3 vezes barra de chocolate em supermercado ou em padaria. Então, a legislação permite, esse fato é reprovável, mas evidentemente não cabe aí regime fechado. Mas o criminoso habitual, criminoso reiterado, profissional, quando as infrações não forem insignificantes ou de reduzido potencial ofensivo, se justifica um tratamento mais rigoroso. No caso do roubo com arma de fogo, o maior pânico do brasileiro é ser assaltado, seja andando na rua, ou seja andando com seu carro, ou ser vítima de um roubo e, eventualmente, até de um latrocínio. Então, o sistema precisa ser mais rigoroso com esse tipo de crime. Eu não vou ver todos, tá? Porque não vai dar, infelizmente. Progressão de regime. Progressão de regime, nos casos condenados ao crime previsto nesse artigo, nós estamos falando de crimes hediondos, dar-se-á somente após o cumprimento de 3/5 da pena, quando o resultado envolver a morte da vítima. Há crimes hediondos e há outros crimes hediondos. Todos são terríveis, mas é possível, mesmo entre eles, distinguir a severidade.
nós entendemos que precisa ser mais rigoroso o sistema crime hediondo com resultado morte. Atualmente é 2/5, nós estamos aumentando para 3/5, que é o mesmo percentual de cumprimento de pena para progressão para o hediondo com reincidência. A progressão de regime ficará também subordinada ao mérito do condenado e à constatação de condições pessoais que façam presumir que ele não voltará a delinquir. Havia previsões da espécie no passado, isso valia para todos os crimes, isso foi abandonado porque os sistemas carcerários não conseguiam produzir essa informação, o tal do laudo criminológico, mas para crimes hediondos, eu acho que se justifica. Não se trata aí de um rol tão elevado. Aqui são vedações de saídas temporárias para crimes hediondos de tortura ou terrorismo. Talvez tenham notado, nós não colocamos o tráfico de drogas. Porque o tráfico de drogas tem tanto o grande traficante como o pequeno traficante. Não se justifica, ou melhor, o sistema não comporta um endurecimento geral em relação ao tráfico. Então nós estamos optando apenas por crimes hediondos em geral e, em particular, aqueles com resultado morte. Mudanças a 12.850. A liderança de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. O condenado por integrar organização criminosa ou por crime praticado através de organização ou associação criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento ou obter elevamento condicional ou outros benefícios se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. A progressão visa a ressocialização, permitir que a pessoa reintegre-se à sociedade. Mas se o condenado mantém o vínculo com a organização criminosa, é evidente que, colocá-lo em liberdade antes do final do cumprimento da pena, não se coloca alguém apto a voltar à vida social usual, mas sim coloca em liberdade um soldado da organização criminosa. Não faz sentido. Nós também esperamos que um artigo dessa espécie tenha um efeito dissuasório a desestimular a permanência de condenados presos integrando organizações criminosas. Não que ele tenha um efeito mágico, mas é um elemento a mais a dificultar essa associação. Nós estamos mexendo um pouco no conceito de crime organizado. Esse dispositivo certamente gera alguma polêmica, principalmente entre os penalistas. Nós basicamente mudamos o inciso 3, que nós estamos colocando que considera-se organização criminosa, vale ali o previsto no parágrafo 1º, mas o inciso 3, se valham da violência ou da força de intimidação do vínculo associativo para adquirir de modo direto ou indireto o controle sobre a atividade criminal ou sobre a atividade econômica, como o PCC, Comando Vermelho, Família do Norte, Terceiro Comando, Amigos, milícias ou outras associações como localmente denominadas. A base para isso foi Código Penal Italiano, artigo 416 bis, uma introdução vindo da chamada Lei Pio della Torre. O 416 bis trata da associação criminal de tipo mafioso, diferente da associação clássica de malfeitores. A associação criminosa de tipo mafioso tem uma redação similar, um pouco melhor, e descreveu o que é a Cosa Nostra siciliana, e nomina o dispositivo duas associações criminosas italianas, também famosas, a 'Ndrangheta e a Camorra, explicitamente no dispositivo penal. Claro que os penalistas vão dizer, não se deve descer a esse grau de concreção, isso não é próprio da lei, a lei é para ser abstrata, mas se nós temos as nossas organizações, se nós temos as organizações brasileiras conhecidas, não há dúvida da sua existência. A política, hoje mudou um pouco, mas a política que havia há uns, 10 anos atrás, todo secretário de Segurança Pública ou comandante dizia, nós não devemos nominar não devemos reconhecer a existência das organizações criminosas,
porque isso vai fortalecê-las. Sinceramente, não deu certo, né? Sinceramente, não reconhecer o problema é pior. Nós estamos reconhecendo o problema e queremos mandar uma mensagem. Isso significa que não se precisa provar a existência da organização criminosa nos processos, mas apenas que aquela pessoa é vinculada à organização, o que é suficiente daí para justificar uma condenação criminal. E essa nominação, juntamente com os outros dispositivos que estabelecem que a liderança começa na penitenciária de regime de segurança máxima e o associado não progride enquanto permanece integrada, pode ter um impacto significativo. O final, ou outras associações como localmente denominadas, significa que o rol não é exaustivo. Talvez, do ponto de vista da técnica clássica de redação de tipos penais, estejamos pecando, mas pelo menos estamos bem acompanhados com o artigo 416 bis do Código Penal italiano. Aqui é o único dispositivo que aumenta penas em abstrato. Tá? Aumentam as penas, o inciso 1 já existe, para crimes de posse, porte ilegal de armas, tráfico de armas, se o agente possuir registros criminais pretéritos, com condenação transitária julgada ou proferida por órgão colegiado. É importante tirar o criminoso armado das ruas. E há uma reclamação de que as penas previstas no Estatuto de Desarmamento são pequenas para tanto. Nós estamos aumentando para aqueles que sejam surpreendidos na posse, porte ou tráfico de armas de fogo que tenham registros criminais. Normalmente significa um criminoso armado nas ruas, o que é muito perigoso. Essa previsão é do chamado confisco alargado, confisco a ser aplicado em caso de criminosos profissionais habituais condenados por penas mais graves. O artigo 124A visa permitir o confisco de obras de arte. Né? Nós tivemos essa experiência no caso da Lava Jato, em que vários diretores da Petrobras tinham uma predileção por utilizar dinheiro sujo para adquirir obras de arte. Nós queremos regular isso para utilizar isso nos museus. Esse provavelmente todo mundo vai ser a favor desse dispositivo. Aqui também é a previsão de utilização de bens sequestrados por órgãos de segurança pública. É uma extensão para todos os crimes do que já existe na lei de tráfico de drogas. Aqui são questões relativas à prescrição. Vejam, processo penal tem que terminar com ou absolvição ou com condenação. Quando ele acaba com prescrição, o sistema falhou. Quais foram as causas, mas o sistema falhou? Então, nós introduzimos algumas causas novas de interrupção de prescrição. Tá? O crime de resistência, nós estamos transformando, quando há o resultado morte, num crime pré-ter-doloso. Tá? Qual que é a ideia aqui? O que foi me transmitido é que, por vezes, em diligências policiais, especialmente em locais dominados por criminosos, quando há resistência e, eventualmente, uma vítima fatal, um policial ou um terceiro inocente, há muita dificuldade para julgar isso como homicídio doloso, principalmente porque jurados se sentem relutantes em participar de julgamentos que envolvam pessoas que trocaram tiros com a polícia e, eventualmente, pessoas que são membros de organizações criminosas. Bem, nessas circunstâncias, mais próprio deixar a tarefa ao juiz profissional. O juiz profissional, pelo menos, fez o concurso, fez uma escolha de carreira, tem melhores condições de ser protegido do que os jurados.
Então, não expor os jurados a situações dessa espécie. A ideia aqui foi uma leve modificação no crime de resistência. É como a história do latrocínio, né? Roubo seguido de morte. Aqui são soluções consensuais para o processo penal. Isso abre, a meu ver, uma grande avenida para a melhoria da celeridade dos nossos processos e abre um campo enorme para a atuação da advocacia. Eu acho que o advogado que atua nesses acordos valoriza a sua profissão, valoriza o seu métier, resolve o problema antes de, vamos dizer, reduzindo aí o encargo da justiça. São duas possibilidades. O acordo antes da denúncia, para crimes até 4 anos de pena, pena máxima 4 anos, se negocia, se pode impor ali condições de prestação de serviço. Isso não é considerado condenação criminal. E a outra opção, o acordo após o recebimento da denúncia, aí vale para todo crime. Só que nesse caso pode ser negociado, inclusive, pena privativa de liberdade. E o acordo homologado é como se fosse uma sentença condenatória. É a introdução do plea bargain. Nos Estados Unidos, mais de 90% dos casos são resolvidos por acordo. Aqui não há colaboração, tá? É simplesmente, colaboração é da 12.850. Na colaboração, o criminoso contribui para a elucidação de crimes de outros. Aqui é só reconhecimento da responsabilidade. Pela resolução mais rápida do caso, ele recebe um benefício. Para evitar que pessoas sejam induzidas a confessar falsamente, nós colocamos algumas medidas. A confissão tem que ser circunstanciada, sempre assistido pelo defensor. O juiz verifica a voluntariedade em audiência. E nós colocamos aqui algo que nos Estados Unidos não é muito comum em plea bargain. Parágrafo 7º do 395A. O juiz não homologará o acordo se a proposta de penas formulada pelas partes for manifestamente ilegal ou manifestamente desproporcional à infração, ou se as provas existentes no processo forem manifestamente insuficientes para uma condenação criminal. Eu tenho ouvido algumas críticas. O plea bargain leva à condenação de inocentes nos Estados Unidos. Sim, o processo convencional não existe condenação de inocentes. Como se as instituições humanas não fossem infalíveis. Tanto o processo convencional como o plea bargain podem levar a esse resultado indesejado. Nós temos que trabalhar, construir os processos, as nossas instituições, da melhor maneira para evitar o erro judiciário. Mas a condenação de inocente já é algo possível dentro do sistema convencional. Bem, não tem como entrar nos detalhes aqui no tempo. Isso aqui é a previsão de acordo para ação de improbidade administrativa. Aqui é a medida para facilitar processo que envolve a autoridade com foro. Aqui é criminalização do Caixa 2. Os políticos que me perdoem, mas Caixa 2 é trapaça. Inaceitável. Tudo bem, não é tão grave como corrupção, no qual existe uma contrapartida. Mas ainda assim tem que ser melhor criminalizado. Essa redação é da Transparência Internacional. Nós fizemos pequenas alterações pontuais. A sociedade civil pode contribuir muito, a advocacia pode contribuir muito para a melhora da institucionalidade. E tenho certeza que o Ministério da Justiça está à disposição para ouvir sugestões e críticas por parte da advocacia, como também de qualquer outro segmento. Mas a advocacia, já que tem esse conhecimento especializado sobre essa área, acredito que tem muito a contribuir. Interrogatório por videoconferência. São Paulo gastou, em 2018, mais de 40 milhões de reais com deslocamento de presos para audiência. Dá para construir pelo menos um presídio, talvez 2, a depender do presídio. Então nós estamos estabelecendo isso como uma regra
tá? Que o acusado preso seja ouvido por videoconferência. Eu já fiz várias videoconferências com, sim, criminosos de colarinho branco, mas também criminosos perigosos. Eu, sinceramente, nunca vi nenhum problema maior nessas audiências, de risco de alguém estar sendo coagido do outro lado da tela. Sinceramente, nunca vi isso. Mas, mesmo assim, a lei estabelece possibilidade de resguardo, como a presença do advogado, junto com o acusado, no local da videoconferência, no presídio. Aqui, trata do 310, do que ocorre quando alguém é preso em flagrante, levado ao juiz, o juiz decide se concede ou não liberdade provisória e se impõe medida cautelar. Aqui também é um endurecimento para tirar o criminoso profissional da rua. Parágrafo 2º, que é a inovação. Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que está envolvido na prática habitual, reiterada ou profissional de infrações penais, ou que integra a organização criminosa, ou que porta arma de fogo de uso restrito em circunstâncias que indiquem ser membro de grupo criminoso, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, salvo se significantes ou de reduzido potencial ofensivo às condutas. É endurecimento contra o criminoso habitual, tá? Mas também tem uma válvula de escape. Como disse, o alvo aqui não é o autor de reiterados furtos famélicos, mas sim aquele que, nas circunstâncias probatórias existentes, haja uma indicação de que após a prisão em flagrante, ele seja um criminoso profissional, membro de organização criminosa. Essa exigência do porta-arma de fogo de uso restrito em circunstâncias que indiquem ser membro de grupo criminoso foi uma solicitação dos governadores. Eu achava até que não era totalmente necessário, mas eles pediram, né? Provavelmente motivados por esse episódio que circulou nas redes sociais faz algumas semanas, do indivíduo em Florianópolis que foi preso com uma R15, e de munição de alto calibre, preso em flagrante, foi levado numa audiência de custódia e foi em seguida colocado em liberdade, né? Eu não conheço as circunstâncias do caso específicos para criticar, mas isso inviabiliza a retirada de circulação, né, de pessoas que aparentemente integram e com um armamento de potencial elevado, destrutivo, tirar essas pessoas das ruas é importante, né? Aqui são mudanças relativas à legislação dos presídios federais. A regra vai ser visita só em parlatório, tá? Com gravação. Nos presídios federais estão os presos mais perigosos do país. Precisa ter um controle sobre a comunicação deles. Não é algo fora do padrão internacional. Não estamos colocando os advogados, tá? Antes que me olhem com fúria. Não estamos colocando o advogado na previsão, certo? As demais visitas. Aumentamos o período de permanência de 1 para 3 anos, renováveis por iguais períodos. Banco Nacional de Perfil Genético. Esse é um elemento, a taxa de elucidação de crimes no Brasil é muito baixa, e em particular de crimes de homicídio. Um elemento potencial da investigação são os bancos nacionais de perfis genéticos, que são modernas impressões digitais. Extrai o perfil genético do condenado por crime praticado com violência, isso fica no banco, tá? Se praticados crimes, sejam pretéritos ou sejam crimes depois desse fichamento, se identificados vestígios, se tira o perfil genético do vestígio corporal e se cruza com o banco de dados, isso tem um potencial grande de resolução de crimes, certo? Nós temos uma lei de 2013 que trata disso, nós estamos ampliando o rol de condenados sujeitos à extração do perfil e algumas regras adicionais, tá? Há quem diga que isso fere o princípio da vedação da não autoincriminação. Com todo respeito,
Vedação da não autoincriminação proíbe a extração de confissões forçadas. Extrair do acusado a informação que habita sua mente. E não, como numa espécie de busca e apreensão, extrair uma impressão digital, uma moderna impressão digital, o perfil genético. Porque se isso for inconstitucional, então extrair impressão digital também é. Porque a pessoa tem que ser forçada, se não quiser. Os países que criaram o princípio da vedação não autoincriminação, Estados Unidos e Inglaterra, são os que têm os maiores bancos de dados de perfil genético. Estados Unidos, 13 milhões. Inglaterra, o Reino Unido, cerca de 6 milhões. Bem, eu vou acelerar aqui no final, né? Peço desculpas pela extensão, mas é um pouquinho longo. Introdução de agente encoberto, aqui visa permitir um policial disfarçado de uma maneira mais clara interagir com criminosos, compra de drogas, compra de armas e operações de lavagem. Nós basicamente aqui queremos dizer que isso não é crime impossível, mas estabelecemos uma salvaguarda para evitar uma armadilha, que é a exigência de elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente, para evitar aquilo que chamam de entrapment na doutrina estrangeira. Criamos aqui um Banco Nacional de Perfis Balísticos, que é a impressão digital da arma disparada. Um Banco Nacional Multibiométrico e de digitais. Nós não temos hoje um Banco Nacional de Impressões Digitais, o que talvez também explique a baixa resolução de qualquer crime no Brasil. Nós tratamos aqui de equipes de investigação conjuntas internacionais, em cooperação jurídica internacional. Regulamos a escuta ambiental. A escuta ambiental já é realizada, tem um grande potencial, mas a regulação é falha. E é importante regular para evitar abusos, com autorização judicial, evidentemente, com elementos probatórios. Criminalizamos a escuta ambiental ilegal, sem autorização judicial. E por fim, quase por fim, o informante do bem é a figura do whistleblower. Tem projetos melhores, mas nós quisemos fazer um projeto simples, o mínimo necessário para nós introduzirmos essa figura aqui no Brasil. Eu acho que é bastante relevante. Por fim, a Justiça Eleitoral tem que julgar crimes eleitorais, não crimes conexos. Muitas vezes esses crimes conexos são complexos, e é muito difícil a Justiça Eleitoral, apesar do grande mérito dos seus juízes, conseguirem julgar esses casos mais complexos. Então, a proposta é que conexão, nesse caso, leva à separação de processos. A Justiça Eleitoral fica com o crime eleitoral, a Justiça Comum fica com o crime comum. Tá? Isso nós vamos apresentar um projeto de lei complementar separado. Basicamente, é isso. Peço desculpas pela correria e pela extensão. Agradeço a paciência dos senhores e das senhoras. E, mais uma vez, o Ministério da Justiça e Segurança Pública está plenamente à disposição para o debate, para ouvir críticas, para ouvir sugestões. O espaço jurídico, aliás, é o mais rico para esses debates. E, evidentemente, a tolerância às opiniões alheias é fundamental e é obrigação também da autoridade pública. Mas, absolutamente indispensável, ao meu ver, uma mudança, a adoção de uma política mais consistente em relação a esses três crimes, para melhorar o ambiente de negócios, melhorar a segurança pública e, igualmente, melhorar a qualidade de vida das pessoas e resgatar a confiança. Algo que falhou, com todo respeito, nos governos anteriores, foi essa perda progressiva de confiança, porque em relação a alguns problemas, como, por exemplo, a corrupção, não houve atitudes mais consistentes, como se fosse apenas uma questão pertinente às cortes de justiça. O governo tem a responsabilidade de liderar, juntamente com o Congresso e a sociedade civil,
e assim construindo confiança, que é fundamental para a coesão social, seja no mercado ou seja na relação entre governantes e governados. Muito obrigado pela atenção.